Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma comparação quanto que você precisaria investir durante 5 anos para se aposentar com R$ 3.000 por mês de dividendos, mas isso utilizando a estratégia da taxa segura de retirada, porque não adianta você retirar todo o dividendo que você recebe, que uma hora ou outra a sua carteira vai começar a cair o seu patrimônio e a inflação vai destruir o seu poder de compra. Então iremos calcular com as 5 principais ações de setores perenes. Banco do Brasil do setor bancário, Itaú também do setor bancário, porque ele tem um foco diferente do Banco do Brasil e paga um dividendo um pouco menor, mas também cresce um pouco mais. Duas ações gigantescas, os maiores bancos aqui do Brasil. BB Seguridade, uma ação muito perene no ramo de seguros. Taesa, no ramo de transmissão de energia elétrica, também muito perene. E Sanepar, uma ação de saneamento. O único problema dela é que demora um pouquinho para pagar os dividendos, mas fora isso, uma excelente ação. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre a taxa segura de retirada. Muitas pessoas nem fazem ideia que existe isso para poder viver de renda. Então esse estudo foi retirado da empresa Trinity e foi adaptado ao Brasil. É um estudo norte-americano. Então quando você já tivesse seu patrimônio composto, seja por ação, renda fixa, tivesse lá investido, você iria retirar uma parte para poder viver de renda. E qual que seria essa parte segura que não iria afetar o seu poder de compra e o seu patrimônio continuaria crescendo para acompanhar a inflação? Basicamente, segundo o estudo, em 10 anos você poderia retirar praticamente todo o dividendo que você receber, mas em 15 anos seu patrimônio já perderia 17% do poder de compra. Em 20 anos, retirando tudo que você recebe, você teria 43% do seu patrimônio, então menos da metade já se perdeu por causa da inflação. E em 30 anos, teria somente 13% do valor correspondente ao seu patrimônio. Então você não poderia retirar todos os dividendos. Então a taxa segura seria basicamente 5% ao ano. Você poderia retirar esses 5% que em 30 anos o seu patrimônio seria 100% do seu valor original. Claro, atualizado pela inflação, um patrimônio maior, mas correspondente. Só que é claro que esse estudo considerou apenas 18 anos de dados, ou seja, de 2004 até hoje. E esse período aconteceu anomalias na renda fixa e a bolsa em todo esse tempo estava para baixo. Se você ignorar os períodos de 94, que teve um rendimento real da renda fixa negativo, e principalmente a renda fixa atrelada à inflação, o resultado pode ser outro. Claro que é importante destacar que essa previsão é válida caso o mercado se comporte igual aconteceu de 2004 a 2022. Mas já temos um bom parâmetro e também foi comentado que o Ibovespa é um índice péssimo e não é bom para calcular um resultado através dele. O ideal é você calcular com uma carteira de ações próprias, porque o Ibovespa hoje é composto pela Vale e pela Petrobras em mais de 15%, fora que tem diversas empresas que, entre aspas, são bombas, empresas que não pagam bons dividendos, são bem arriscadas e fazem parte do Ibovespa e você provavelmente não teria na sua carteira previdenciária. Então o Ibovespa não irá condizer com a sua realidade na sua carteira previdenciária. Então quando as pessoas comparam o Ibovespa para simular um rendimento da bolsa, não faz muito sentido para a grande maioria das carteiras. Mas no geral, retirar 4 a 5% dos seus dividendos parece ser o caminho ideal. Então vamos fazer um backtest, ou seja, uma simulação utilizando dados históricos para entendermos quanto que você precisaria investir nessas 5 ações para receber R$ 3.000 por mês utilizando a taxa segura de retirada. Vamos começar primeiro com R$ 1.000, só para entendermos qual que seria o desempenho da carteira no período. O período seria de 2019 até 2024, 5 anos, começando em janeiro de cada ano, com um aporte inicial de R$ 1.000 e depois todos os meses R$ 1.000 sem falta. As alocações nessas ações, ou seja, o investimento, seria rebalanceado mensalmente. Então todos os meses, quando iria fazer o investimento, você iria dividir nessa seguinte porcentagem que eu estipulei. Banco do Brasil seria 25% do seu aporte, por ser uma ação bem perene e paga bastante dividendo frequentemente. Taesa no mesmo esquema, muito perene, paga ótimos dividendos. BB Seguridade, dividendos altos também. Já Itaú, por ser um banco que paga um dividendo um pouco menor e tem um foco em reter o seu lucro para ter um crescimento maior, seria 15% do seu aporte. E Sanepar, pela demora de pagar dividendos, 10%. Então seu principal aporte seria concentrado em uma ação bancária, uma ação de energia
e uma ação de seguros. Então você teria investido nesse período R$ 62 mil. Basicamente, 5 anos ou 60 meses. Afetou por causa do seu aporte inicial. Você teria recebido de proventos todo esse tempo, ou seja, de dividendos, R$ 18.791. Seu patrimônio hoje seria R$ 97 mil. A volatilidade anual da sua carteira ficou em 53%, ou seja, de crescimento, e a máxima queda que teve, ou seja, o drawdown, em todo esse período, foi 18,17%, ou seja, a maior queda de uma única vez foi essa porcentagem. E o rendimento anualizado da sua carteira, ou seja, o crescimento médio dela, foi 9,26% ao ano. O Ibovespa, 3,22%, o CDI, 4,43% e o IPCA, 2,68%. Então essa carteira ganhou de 2 vezes mais do CDI, 3 vezes mais do Ibovespa e 4 vezes mais do CDI. Então foi um bom rendimento e escolher empresas óbvias, sendo que o rendimento acumulado do Ibovespa foi 17,5%, do CDI 24,66% e do IPCA, a inflação, 14,38% no período. Então aqui estaria sua carteira, teria ganhado do CDI, Ibovespa e IPCA. R$ 97 mil de patrimônio você teria com essas ações e com o CDI 77 mil. O máximo de queda que sua carteira teve foi 18,17%. O Ibovespa caiu 24%. Então você escolhendo empresas mais sólidas não representa toda essa queda que o Ibovespa tem e provavelmente sua carteira subirá mais que o Ibovespa também. Então não faz muito sentido utilizar o Ibovespa como parâmetro. Sendo que tem anos que sua carteira rendeu 39%, que foi o caso em 2023. Mas tem anos também que sua carteira ficou 13% negativo. Então obviamente que a rentabilidade é uma média de todos esses anos. Então se você investisse R$ 4 mil todos os meses para tentar chegar na renda passiva de R$ 3 mil depois de 5 anos. Até porque tem aquela tese que se você investir, por exemplo, R$ 3 mil no único ativo entre 5 a 8 anos, o dividendo será igual ao valor que você investe. Mas como o tempo que nós estipulamos é 5 anos, ou seja, o tempo mínimo, e o máximo seria 8 anos, então a média seria entre 6 a 7 anos. Então vamos aumentar R$ 1.000 de aporte para se igualar ao dividendo de R$ 3 mil depois de 5 anos. Então você teria investido R$ 248 mil e teria um patrimônio de R$ 388 mil. Você teria recebido em todo esse tempo R$ 75 mil de dividendos. Sua rentabilidade acumulada foi 56%, um crescimento de 9,26%, bem maior do que os demais investimentos. Então, quanto que teria te rendido esse patrimônio de R$ 388 mil nessas 5 ações? Como o Banco do Brasil representa 25% da sua carteira, logo eu só multipliquei o patrimônio por 25% e dividi pela cotação. Assim eu cheguei nas ações totais. Fui fazendo isso com todas as ações, respeitando as porcentagens de alocação. Então, Banco do Brasil você teria 1.682 ações, Taesa 8.305, BB Seguridade 2.966, Itaú 1.711 e Sanepar 7.381. E com meus dividendos estipulados para 2024, o Banco do Brasil seria 5,92, mesmo que ele irá pagar juros sobre capital próprio, como um benefício tributário para a empresa, o acionista recebe por tabela também. A Taesa, o dividendo seria de 95 centavos, um dividendo igual ou um pouquinho menor que 2023, BB Seguridade 3,40, lembrando que o programa de recompra de ações pode afetar um pouco, Itaú 2,07, está com um bom crescimento de lucro e um payout um pouco maior também, e Sanepar, um leve crescimento de 33 centavos. Então, com o total de ações, você teria recebido R$ 33 mil de dividendos, com essa carteira investindo R$ 4 mil por mês durante 5 anos, dando a média mensal de R$ 2.825 de dividendos. Então, se você dividir 33.909 por 388.986, sua carteira teve um dividend yield de 8,71%. Lembra que eu falei para vocês que você poderia utilizar até 5% do dividendo, o restante no caso, 3,71 que sobraria dos 8, você teria que reinvestir. Então você iria multiplicar por 0,05 o seu patrimônio, você poderia utilizar, sem afetar seu poder de compra, R$ 19 mil do total de dividendos, dividido por 12, 1.620. E para receber R$ 3 mil por mês, quanto que eu precisaria? Então vocês viram que a cada 388.986 com essa carteira, você conseguiu um dividend yield com base no seu investimento de 8,71% em 2024. E esses 8% te rendeu R$
33 mil reais de dividendos, praticamente 3 mil reais por mês. Então, se você multiplicar seu patrimônio por 2, ou seja, 777 mil vezes 8,71%, então em vez de você ter investido 4 mil reais por mês, como seu patrimônio também dobrou, você teria investido 8 mil reais por mês. Você teria 67 mil reais de dividendos dividido por 12, 5.646. Se você retirasse esse patrimônio 5% ao ano para poder utilizar, dividido por 12 meses, 3.241. Então, em torno de 700 a 750, 770 mil para arredondar, você teria que ter investido para ter uma taxa segura de retirada. Claro, igual eu mostrei para vocês, você conseguiria praticamente 3 mil reais por mês com um patrimônio de 388 mil. Mas, obviamente, não seria seguro retirar todo esse dividendo. Você pode, talvez, em um ano ou em outro, mas não no longo prazo. Em questão de 30 anos, seu patrimônio seria afetado. Claro também que tem ações que pagam dividendos maiores no curto prazo. Então tem pessoas que, às vezes, em uma única ação, se investir 250 mil, consegue mais do que isso de dividendos. Mas estamos levando em conta que são ações perenes e ações seguras. Provavelmente esse dividendo não cairá tanto caso aconteça uma crise, por ser ações sólidas, gigantescas e ações essenciais para a humanidade. Tem ações que pagam bons dividendos, mas não é constante. Então vocês viram que esse mito que se você investir 500 mil reais por mês, igual muitas pessoas propagam, com 1% ao mês da renda fixa, fundos imobiliários e ações, você conseguiria viver de renda, não se aplica no longo prazo. No curto prazo sim, mas o principal inimigo aqui no Brasil é a inflação e a perda do poder de compra. Então escolha ativos que crescem acima da inflação e que tenham dividendos constantes para fomentar a sua geração de caixa, seu efeito bola de neve. Assim você consegue uma boa aposentadoria no futuro. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor curso atualmente do mercado. Você irá aprender sobre diversos tipos de investimentos, seja ações, fundos imobiliários, renda fixa, fundos de investimento no exterior e até mesmo tributação. Também terá acesso a diversas planilhas como bônus, de aposentadoria, de valuation, de preço teto, um checklist para escolher boas ações. E o melhor, você tem 7 dias para poder testar o curso, caso contrário, você pode receber o seu dinheiro de volta. E o curso está disponível por somente R$ 1.197, lembrando que as inscrições têm tempo limitado e provavelmente a próxima turma será um valor maior, então já garanta sua vaga. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso à planilha de preço teto, também a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.